Olá, bom dia. Hoje é 8 de 4 de 2025, 8 de abril de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antigo Testamento, parte 2391. Então, estou aqui para a honra e a glória de Deus, para ler as Escrituras Sagradas, em nome de Jesus Cristo. Então, aqui tem algo muito importante, ó. A disputa pela união e pela paz do reino de Deus, de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, e das pessoas que creem em Deus, em Jesus Cristo, e em Sua palavra, é uma disputa muito, muito boa contra o reino das trevas. Só que o reino das trevas não quer união, não quer paz. Ele não quer o bem, o reino das trevas. Então Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles querem o bem, a paz, a união das pessoas. Agora o reino das trevas não quer união, não quer paz, não quer o bem. E tem pessoas que infelizmente estão do mesmo jeito que o reino das trevas. E tem pessoas que estão do mesmo jeito com o reino da luz, com o reino de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Aí, meu amigo, eu lhe digo uma coisa: você acha que é melhor escolher qual reino? O reino das trevas ou o reino de Deus, o reino da luz? Por isso que eu lhe digo, aqui, esse texto que eu vou ler é um texto muito interessante. O rei Davi, de maneira alguma, ele não lutava com alguém, ou com algum exército, com qualquer outra nação, sem que a nação viesse até ele lutar com ele, ou sem Deus mandar. Sem Deus mandar. Ele não fazia isso. Teve o erro do Osias, do adultério, mas fora isso, a Bíblia não declara nenhum outro rei, erro do rei Davi. Somente aqueles dois erros, que foi aos olhos de Deus um erro muito grave. Aí fica aquela luta, né? Fica aquela luta. Os anjos estão guerreando na hora dessa, no céu, com o reino das trevas, com os anjos recaídos, a todo momento tem luta. Só que eu e você somos um ser humano, nós não temos que lutar um com o outro, guerrear, como naquele tempo se guerreava, se lutava. Depois que Jesus veio, ele orientou as pessoas a se amarem, a não serem mais inimigos, a amar os próprios inimigos. Por isso que isto é uma mensagem muito, mas muito confrontante, que confronta com o ser humano, com sentimento, com vontade, com desejos, que muitas das vezes o ser humano tem. Já imaginou alguém dizer assim: ó, você tem que amar o seu próximo, você tem que fazer o bem, ajudar, você não tem que fazer mal. Isso confronta com sentimento, vontades e desejos. É a vontade de Deus que é assim. Por isso que eu lhe digo, ó, 1 Crônica 12, versículo 15. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transportava por todas as suas ribanceiras. Então, todas as suas ribanceiras. Estava bastante cheio o Rio Jordão nessa época. E fizeram fugir a todos os dos valentes para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. Então eles foram até Davi para ajudar o rei Davi. Sabia que o rei Davi não estava errado, sabendo que era o Saul que tinha levantado aquela questão, que queria matá-lo, que estava perseguindo e queria atrapalhar ele de reinar. Entendeu? Então, ó, era eles que queriam, o rei Saul e alguns soldados, fazer aquilo que era mal com o rei Davi. O rei Davi não tinha feito nada de errado. Às vezes acontece isso, a gente não fez nada com alguém, uma pessoa não fez nada com a outra pessoa, e a pessoa querer perseguir, atrapalhar, querer o mal, o fracasso, a derrota. Isso não convém a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ao reino das trevas, ao reino da luz, mas sim ao reino das trevas. Por isso, ó, que não é bom fazer a vontade do diabo, que a pessoa perde a vida eterna. E Davi, ele saiu ao encontro, ele falou, dizendo, então o rei Davi viu eles vindo, né, e saiu ao encontro e falou dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para mim entregar-te aos meus inimigos,
sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Entendeu? E Davi disse, ó, se vocês vêm para me entregar na mão dos inimigos, sem que haja deslealdade na minha mão, sem ter nenhum, como é que eu posso dizer, um motivo, sem ele ter falhado errado, um erro mau, um erro sério, um erro que poderia ele ser entregue na mão dos inimigos, então o Deus ia ver e ia repreender eles. Porque Deus é justo, né? Então entrou o espírito em Amazai, chefe de tenda, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos os filhos de Jessé, o filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e paz com quem te ajudar, pois que Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitão das tropas. Então Davi recebeu e ele fez eles capitães das tropas. Então o Espírito do Senhor entrou em Amazai. E Amazai falou isto. Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo. Paz com quem te ajuda. Pois que teu Deus te ajuda. E Davi o recebeu e o fez capitão das tropas. Então veja que o Espírito de Deus confirmou que eles estavam com ele com paz. Que eles queriam a paz com Davi. Que eles queriam a união com Davi. Que eles queriam ajudar Davi. Então ele disse, ó, o Espírito disse pela boca de Amazai, ó, paz seja contigo e paz com quem te ajudar. Então se você ajuda os outros, você tem a recompensa de Deus. Você vai ter recompensas de Deus. Você vai ter a ajuda de Deus. Se você se une no sentido de crer em Jesus, em Deus e passar a obedecer a palavra dele, aí você vai ter a recompensa dele, ó, de Deus. Se você crê na palavra e segue a palavra, você vai ter recompensa de Deus. Veja que o Espírito falou pela boca de Amazai. Pai seja com aqueles que te ajudar. O Espírito está falando, Deus. Então se você crer na palavra e se você buscar se espelhar na palavra, seguir, você vai ter recompensas. Às vezes, talvez até aqui na terra nem esteja tanta recompensa, mas a recompensa é eterna, a vida é eterna. E o rei Davi colocou ele, recebeu ele e fez eles capitão de tropa. Olha o quanto eles foram abençoados, né? O quanto eles progrediram. Você pode acontecer na sua vida mesmo.